Olá, boa tarde. É muito bom estar mais um dia compartilhando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. Nós fomos criados, já aprendemos que nós fomos criados por um propósito para glorificar o Senhor, para adorá-lo. E hoje nós vamos aprender sobre a essência da adoração. A essência da adoração está em render-se. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, fala que entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Quando nos entregamos totalmente a Deus, fazemos coisas certas. Rendição não é uma palavra popular tão mal vista quanto a submissão. Então, render-se, você alude a perder. Quando você, e ainda mais no mundo competitivo que nós vivemos, que você tem que só ganhar, você vai vencer. Aí parece contraditório quando nós aprendemos que a essência da adoração está em render-se. Bom, nós fomos ensinados, como eu já havia falado, que a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar complacência, submissão, obediência e redenção. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Bom, até aqui nós aprendemos que rendição significa se render a quem? Ao Senhor, render a nossa vida, render quem nós somos. E rendição é o oposto de orgulho, Então, a verdadeira adoração significa propriar-se satisfação a Deus. Acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer, Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a gente para e pensa, quais as barreiras que me impedem de me render totalmente ao Senhor? Para me render a minha melhor adoração ao Senhor. Bom, 3 barreiras nos impedem para nos rendermos a Deus: o medo, o orgulho e a confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama, queremos controlar a nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de redenção. Bom, quando nós sabemos que a confiança é o oposto do medo. Quando você confia, você não tem medo. Vou parar a falar um pouquinho de uma experiência que eu tive agora recentemente, em finalzinho de 2019, fomos em Itaituba, no sudoeste do Pará. E eu tenho muito medo da Transamazônica. Eu já morei lá há 5 anos e todas as férias nós íamos passar em Belém. E nós íamos de carro, e enfrentávamos a temida Transamazônica. Eu tinha medo porque ela tem períodos que ela está muito perigosa, como nos períodos chuvosos, no finalzinho, lá em dezembro, janeiro, ela está bem chuvosa e está bem lisa. E agora eu já estou morando aqui em Goiás e nós fomos agora, finalzinho de 2019, fomos visitar uns amigos muito queridos que moram lá. E eu já saí de casa com aquele medo. E eu falei assim, nós fomos na quinta, dormimos no hotel lá na estrada, amanheceu sexta, e eu com o coração aflito, e eu falei, Senhor, eu tô com medo. E é difícil admitir, A gente que é crente, acha que não tem medo de nada, não deve temer. Que eu falei mesmo, eu falei, Senhor, eu tô com medo. Eu tô com medo da estrada da Transamazônica. Mas eu sabia que a gente nem ia pegar essa parte ruim da estrada Transamazônica. E eu entreguei ao Senhor, falei, Senhor, eu peguei minha Bíblia. Eu ando com a Bíblia e ela é minha bússola,
peguei minha Bíblia na hora e eu falei assim, Senhor, fala comigo. Eu tô com medo. Eu sei que eu não devo estar com medo. Eu sei que eu devo confiar em Ti. Mas me ajuda. Faz passar esse medo. E aí eu abri a minha Bíblia e falei, fala comigo, me dá uma palavra de conforto agora. Eu abri a Bíblia em Ageu 2:4, se eu não me engano. E aí eu estava escrito lá, tenha coragem, Josué. Tenha coragem, filho de fulano. Tenha coragem, porque eu, Senhor, sou contigo. Eu vou na tua frente. Pronto. Peguei a Bíblia, fechei. Era mais 6:30, a gente pega a estrada cedo, 6:30. E eu chorei agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho que ter coragem. E então eu parei e parei com aquele medo. Aquele medo foi embora. E eu criei coragem em Deus. E nós prosseguimos 2.500 quilômetros de estrada ali, confiando no Senhor que Ele ia nos guardar, e Ele nos guardou para a honra e glória do nome do Senhor. Então, uma barreira que nos impede de nos rendermos, porque a nossa vida é um ato de adoração ao Senhor. Em tudo nós devemos confiar em Deus. Então, o medo, ele é uma barreira que tem que ser vencida. O medo de entregar por completo a Deus, sabe? Quando eu tenho medo de dirigir, eu não me entrego completamente ao Senhor. Quando eu tenho medo de andar de avião, eu não me entrego totalmente ao Senhor, né? Tudo isso eu já venci. Eu falava assim, Senhor, eu tenho muita vontade de aprender a dirigir. 2013 eu tirei minha carteira. Eu tenho muita vontade de aprender a dirigir, mas eu tenho medo. Então, eu tenho vontade, mas não tenho coragem. E aí, então... E eu orei, eu falei, Senhor, me dá coragem. Então, aquele medo foi embora. E aquela confiança em Deus, que eu ia conseguir aprender a dirigir, andar numa rua cheia de carros, cheia de pessoas, motos, bicicletas, e eu ia vencer. E em Deus, eu venci. Eu entreguei a minha melhor adoração, me rendi ao senhorio do Senhor, confiei e Ele me ajudou. Então, nós devemos vencer essa barreira que é o medo. Então, quando nós confiamos em Deus e nos entregamos totalmente, o medo vai embora. Amém? E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Amém? Outra barreira é nós admitirmos a nossa limitação. A outra barreira é o orgulho de querer mandar em nós mesmos, sabe? Aquela que a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, fazer o que a gente quer ser livre, né? Fazer o que der na telha. Pois é. Até aí, essa é uma barreira que nós encontramos de nos render totalmente ao Senhor. O orgulho em não querer que ninguém mande na nossa vida. E a nossa melhor adoração é quando nos rendemos por completo, Senhor, guia meus passos, me dá conselho, eu quero fazer a tua vontade, vencer o nosso orgulho, né? Uma vez eu queria comprar um guarda-roupa, lá em Itaituba, quando eu morava em Itaituba, um guarda-roupa não, um armário de cozinha, e eu arquitetei, falei com meu esposo, amor, eu quero do Dia das Mulheres, era em março do ano de 2019, quero do Dia das Mulheres um armário lindo que eu encontrei ali na loja, tá barato. Aí, você pode comprar pra mim? Aí ele falou assim, ele pegou, me ouviu, foi embora. E aí ele pegou, eu falei, ele não vai comprar? Aí comecei a arquitetar. Ele não vai comprar? Tá bom. E eu falei assim, então, se ele não for comprar, com o dinheiro da minha mesada, eu vou comprar. Dou a metade agora, depois eu dou a metade depois. Pronto, saí determinada, fiquei de bico com ele, deixei ele no trabalho, fui buscar as meninas e peguei minha Bíblia. Peguei minha Bíblia e sabe aquele incômodo no coração? Aquele incômodo no coração que dizia assim, aquele incômodo falava assim, você vai desobedecer? Porque meu esposo havia falado assim, amor, nós não vamos comprar agora esse armário, não é hora. Aí eu não aceitei aquelas palavras.
E eu falei, não, eu vou comprar. Que tem teu inimigo me tentando ali. Eu falei, vou comprar. Ele não quer comprar, mas eu vou comprar. E aí fui buscar as meninas, deixei ele em trabalho, fui buscar as meninas. Eu falei assim. E aí o Espírito Santo, toda hora, filha, você vai desobedecer? Aí eu, Jesus, não dá certo não. Eu quero aquele armário, minha cozinha vai ficar linda, top. Minhas xícaras, meus pratos, vai ficar bonito, vai ficar bom. Eu quero tá barato. E aí eu peguei a Bíblia. Aí eu falei, Senhor, eu coloquei as meninas no carro, né? Peguei elas da escola, já ia direto na loja, depois da escola. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que meu esposo, ele é autoridade no meu lar. Mas eu queria tanto aquele armário. E eu falei assim, mas fala comigo agora na tua palavra. E eu peguei, abri a Bíblia, fechei os olhos, abri a Bíblia em Provérbios 29, que fala assim, aquele que é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, a desgraça acontecerá e não tem como escapar. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Pode ler lá. E então eu amei, Senhor. Amei, peguei minha Bíblia, peguei a menina, fui embora pra casa, peguei meu armáriozinho velho, limpei, arrumei. 4 meses depois, nós tivemos que ser removidos para Uruaçu, Goiás, é onde a gente está morando hoje. Então, o que eu aprendo? Eu renunciei à minha vontade para fazer a vontade de Deus e renunciei para os propósitos. Deus, ele tinha propósito de nos tirar dali. E se eu ficasse ali, eu ia pagar um armário, ia ter que vender o armário porque eu não ia usar. Então, quando nós submetemos a nossa vontade, renunciamos o nosso eu, nosso orgulho, à vontade do Senhor, ele vem com a melhor resposta para a nossa vida. E é bênção e dá certo. Amém? Outra barreira, e a última, falei do medo, já falei do orgulho, e a outra é a confusão. O que significa render-se? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregam a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou supervenientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçará a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar as suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição aprimora. Glória a Deus. Quem fala isso é S.L. Lewis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não quer que nós nos submetamos a Ele como robôs, pensando que a nossa vontade não vale de nada. Ele, claro, assim como eu falei que a minha vontade era comprar um armário, né? Ele falou a dele. E qual foi a vontade melhor? Qual era a melhor vontade? Era a dele. Por quê? 3 meses depois eu ia ter que vender. O que ia adiantar eu comprar um armário? Eu teria que vender novamente. Então, quando eu submeto a minha vontade ao Senhor, Ele tem a melhor resposta para nós. Então, eu aprendo que a verdadeira adoração é a rendição, eu render a minha vontade à vontade do Senhor. Quando eu rendo a minha vontade, né, o medo vai embora, o orgulho também, e não tem confusão, tem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, Ele abençoe a tua vida, que você saiba, a partir de hoje, se render e quebre todas as barreiras
que impedem você se render completamente ao senhorio do Senhor. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nossas vidas. Ele sabe o melhor. Sabe quando o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho? Porque já tem experiência naquela situação. Deus ele tem experiência em todas as áreas. Basta nós confiarmos a Ele a nossa vida, nos rendermos por inteiro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você frutifique na presença do Senhor. Amém.